Todos fechando nossos olhos, aquietando nossos pensamentos, e vamos todos nós pedindo a Jesus que cubra todas as nossas casas com seu manto de luz, que nos fluidifique, encoraje, que traga harmonia e muita saúde. Vamos todos nós, então, fazendo uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, graças a Deus. Então, o capítulo que eu vou fazer hoje, né, no Evangelho, é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Esse capítulo, né, que fala sobre o amor, né, a caridade e também sobre a justiça. Os itens aqui se referem ao mandamento maior, que é o item 1, né, e o item 3, ele conta uma parábola aqui, né, que é a parábola do rei, que ele vai tomar as contas dos servos, né, e um servo que ele manda, né, por causa da dívida muito alta, ele manda ele e a família ser vendido como escravos, né, ele se apieda do servo, porque ele pede, né, para que ele seja isentado. E o senhor acaba isentando. Mas esse servo, quando chega na casa dele, né, tinha um servo dele que devia a ele. E apesar das súplicas desse servo para que ele o perdoasse, ele não perdoa, né? E quando o rei fica sabendo da atitude desse servo, que não perdoou o outro, ele acaba cobrando a dívida também, né? Então, a lei da justiça, né? A lei da caridade. Eu vou ler aqui o item 8, que é a Carta de Lázaro, de 1862, a lei do amor. Então, Lázaro, ele começa assim a carta. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Sobre esse trecho é muito interessante, né? Porque eu até estava lendo sobre sensação, sentimento, né? Na visão da ciência, da psicologia atualmente. E a visão é exatamente a mesma que foi colocada aqui por ele, né? Só que a visão é recente, né? Essa carta é de 1862. Né? O Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos fala o seguinte, né? Que no nosso processo evolutivo, né? O instinto ele foi muito importante, né? Por quê? Porque foi uma maneira, né, de que o instinto, que seriam condicionamentos, né, comportamento que os animais tinham para se alimentar, para se acasalar, para se resguardar as crias e tudo mais, de uma forma de que a centelha divina ela fosse treinada, né, a ter um grau de liberdade muito maior do que ele teve em fases anteriores, como vegetais e tudo mais. Então, assim, como animal, ele tinha parâmetros fixos, né, que eram os instintos, que né, iam colocando ele sempre nas circunstâncias, ele ia guiando os passos do animal. Mas à medida, na escala evolutiva, né, na escala evolutiva, nós temos animais superiores que o grau de liberdade deles vai aumentando. Nós vemos isso claramente. Tem animais que têm comportamentos que nós vemos claramente que não são instintivos. Né? Eu li faz uns 7, 8 meses um livro chamado Eu, Primata, que o primatólogo ele observou durante mais de uma década, 2 décadas,
gorilas, né, chimpanzés e bonobos, que é uma espécie de chimpanzé, dentro do zoológico, e comparou o comportamento dentro do zoológico com um outro primatólogo que fazia as observações em campo, na África. E é muito interessante, porque tem muitos comportamentos que ele cita que nós vemos claramente, assim, a justiça, né, a repartição da comida, quem é o primeiro, né, quando o animal estava, assim, como se fala, sendo evitado pelo grupo, mas na hora da refeição ele ganhava uma parte, como lidava. Então, assim, o grau da liberdade deles é pequeno, né, mas é muito maior do que os animais numa escala um pouco mais inferior, né? E o Hamed fala o seguinte, né, que, na verdade, o egoísmo ele nasce, né, apoiado no instinto, né? Porque é a mesma coisa, como se fala, é um sentimento de conservação. O egoísmo é isso. Então, eu quero tudo para mim, né, para me preservar, né? Agora, a exacerbação disso, né, em nossas vidas é que é o erro, né? Porque eu tenho que pensar em mim, mas eu não tenho que pensar só em mim em detrimento de todos os outros, né? Então, nos animais, isso é controlado, né? Por quê? Porque eles têm o instinto que o bloqueiam. Eles nunca vão matar mais animais do que eles precisam de quando eles estão com fome. Mas nós não. Nós matamos por prazer. Para quê? Para que a gente tenha, como se fala, uma imagem, né, de uma pessoa que é ativa, que é dominadora, né, e colocamos isso nas páginas sociais, né? Isso acontece com frequência. Ele mata um leão, mata um elefante, né? Recentemente agora matou uma árpia, né? Que é um animal, tem uma ave que está em extinção. Ou seja, por quê? Porque eu postando isso eu me sinto grande, né? Poderoso, né? Quer dizer, esse mesmo fato demonstra que o homem ainda é muito atrasado ainda, né? É muito preso a concepções antigas, né? Da época dos animais, de que um animal tem que ser o superior da manada, né? Para deter o poder, né? Aqui entre nós ainda perpetua isso, e é isso que Lázaro fala, né? Que apesar de termos evoluído, ainda tem muito a evoluir. Quer dizer, há um esforço que nós temos que fazer, né, para vencer esses instintos, essas necessidades egóicas muito fortes, né, em favor, né, do amor. Eu vou ler um trecho aqui da Joana de Ângeles, né, que é muito interessante, porque quando a gente fala de amor, parece assim um sentimento vago, né? O que é o amor exatamente, né? O amor, o que é? Um sentimento. Então, se eu sinto amor por uma outra pessoa, então é isso que Jesus fala, né? Será que é isso, né? O que ela fala é assim, né? Que começa, né? Começamos atrás como animais, até Emmanuel cita isso no livro que intitulado Emmanuel mesmo, né? Que ele coloca que a tigresa, ao lamber a cria, ela já está treinando, né? Uma forma de amor, né? Então, nós estamos sendo treinados a cuidar da cria e da nossa contrapartida, né? Do esposo, a esposa, isso desde a animalidade, quer dizer, é um grupo que tem que se defender para fazer a conservação, para que os filhotes vão para frente, né? E desse treinamento é que vai nascendo o amor, né? Então, o que é o amor para Joana, né? Então ela coloca assim: amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Ou seja, é como a gente se coloca no mundo, né? Então, a gente pode analisar assim, na psicologia tem muito isso, né? Que eu, né, vou me relacionar com uma outra pessoa. Quais são as formas que eu me relaciono? Eu posso me colocar como superior a ela e tratá-la como inferior. Dentro das empresas isso é normal, não é isso? O diretor ou o gerente, ele é mais do que o coisa. Então, ele já se coloca de uma forma que eu sou o correto e você vai ter que obedecer aquilo que eu faço. É uma forma de poder, né? E todas as relações são de poder, né? Então, assim, quando eu me coloco desta forma, eu não tenho simetria, né? Então, eu não estou agindo com amor, né? Isso não é amor nem caridade, né?
como é que acontece? Quando eu vou no farol e dou uma esmola para alguém, se eu me coloco numa posição superior, porque aquela pessoa não tem nada, é um desprovido, então eu estou me colocando numa relação de poder em relação a essa pessoa, né? Isso também não é caridade, né? O que Jesus fala de caridade é quando eu me posiciono frente a essa pessoa e o trato igual, né? Agora, a caridade, ela pode ser de várias formas, ela não é necessariamente material, né? Às vezes a pessoa precisa de nós, não só a matéria, talvez a matéria também, mas talvez algumas palavras a mais, né, de conforto, porque a pessoa às vezes está tão humilhada que se você, conforme a maneira como você dá o item, você está destruindo mais a pessoa, você está fazendo mais mal do que bem. Então, o que é a caridade? A caridade é quando existe uma relação de simetria entre os dois. Ele é igual a mim, né? Ele é meu próximo. Então, eu vou tratá-lo, né, como eu gostaria de ser tratado. Se eu tivesse que receber um agasalho ou um prato de comida, eu queria ser tratado como igual a ele, com amor, né? Que ele me desse, né, com satisfação aquilo, né? Então, é isso que ela está falando aqui. É abrir o coração sem reserva, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, né? Sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. E ela continua também. É também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo, e principalmente para com o próximo. Sua meta e sua necessidade que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e nas conquistas de autoconfiança. Ou seja, não é só para o outro, né? É para mim também. Né? E eu tenho que me sentir bem também. Né? Se eu não me sentir bem, né? E se eu não me amar, como eu posso amar o outro, né? E fazer com que ele se sinta bem? É muito difícil. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que lhe passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. Então, assim, o que ela está nos falando? Que o amor, né, é a ligação entre dois seres, ou mais seres, né, mas aqui nos dois. O profano e o sagrado, né, que é a matéria e o espírito. Né? Ele fala que o ego é o self. Então, o self seria o eu maior, né, na linguagem da Joana de Ângeles. Né? Seria aquela parte do eu que é ligada a Deus. Então, eu vencer aquela porção de mim que é egoísta, que só pensa em mim, né? Que ela vai sempre existir dentro de mim, mas ela vai ser suplantada em função do quê? De um eu maior, né? Que entre em relação com todos de forma igualitária e com Deus. Né? Então, eu vou vencendo o meu ego, aquela sensação, aquela necessidade que eu tenho de me agarrar, de dominar e tudo mais. Em vez disso, eu coloco uma necessidade, ao contrário, de me relacionar e de dividir. Né? O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. Bom, esse trecho eu acho que é muito importante nos dias atuais. Né? Por quê? Porque nós realmente estamos com uma falta de paciência com o outro infernal. Né? E daí nós podemos medir, né, qual é o nosso grau evolutivo. Né? Por quê? Quanto mais egoísta eu sou, mais próximo da animalidade eu estou. Quanto mais paciência, amor e tudo mais que eu tenha, eu estou mais perto da angelitude. Então, é uma maneira de nós sabermos onde nós estamos nesse grau evolutivo. Okay? Tem um filósofo que chama Kierkegaard, que ele é da Dinamarca, e ele viveu na primeira metade do século XIX. Então, 1813 até 1850, mais ou menos, um pouco antes dessa carta aqui que eu li aqui de Lázaro. O interessante é que ele fala assim, ele era um existencialista cristão, e ele coloca 3 graus, né, de evolução, 3 estágios de evolução humana. A primeira que ele coloca é um estágio em que as pessoas correm atrás dos prazeres.
né, que seria o estético. Então, as formas, os prazeres e tudo mais, né, que o Lázaro coloca aqui também, né, das sensações e tudo mais. O segundo estágio que ele coloca seria o estágio em que o ser humano ele vai seguir algo, então ele vira um dogmático, ele assume uma ideologia, seja o que nós vemos hoje em dia. Tem muitos que seguem uma religião que é completamente dogmática, né? Ou ideologias, né? Ou marxismo, ou fascismo, ou capitalismo, né? Ou o próprio consumismo, apesar de não ser uma ideologia, mas é algo que estrutura uma vida, né? E segue toda a estruturação desta ideologia. Ou seja, toda a minha vida, né, ela é pautada dentro dos limites ditados por esta ideologia. Esse é o segundo estágio. Então, ele fala que esse estágio é melhor que o do estágio anterior, que você só corria atrás dos prazeres. Mas, ainda assim, o seu grau de liberdade não é grande. Né? Porque no primeiro estágio, você não tem liberdade nenhuma, porque você vai correr atrás daquilo que te dá prazer e fugir daquilo que te dá dor. É um animal, né? É um animal com um pouco mais de raciocínio. O segundo estágio, você não tem liberdade, porque não é você que comanda você. E o terceiro grau, que ele chama de um grau religioso, né? Porque ele era um existencialista religioso, ele coloca o seguinte, que esse homem desenvolvido conheceria as leis, né? E aplicaria essas leis aos casos, à medida que acontecesse. Ou seja, ele tem o arbítrio sobre a sua vida, a liberdade, né? Então, ele tem a autonomia para decidir o que fazer da sua vida. Então, assim, eu vejo que o que Kierkegaard falou há mais de 100 anos, né? 150 anos, hoje, né, nós vemos no mundo isso que ele falou acontecendo, né? Nós estamos sendo treinados, né? Discordando, concordando e nisso, né? Nessa confusão de ideias, de ideologias e tudo mais, nós temos que formar uma opinião própria. Chegar uma hora e falar, não, basta, eu vou seguir aquilo que realmente, né, é coerente, aquilo que é estável. E o que é isso? Né? Aí começa a busca de cada um. Né? O que eu vejo nesse texto, ele é muito claro e nos dá as coordenadas. Né? E fala claramente aqui, né? Lázaro fala assim, que enquanto estivermos ainda, né, numa humanidade em que a maior parte das pessoas ainda são egoístas, né, se cada um quer mais para si, né, em todo o mundo, o que acontece? Não há para todo mundo. Então, sempre vão haver guerras, né? Porque um detém o poder, detém os recursos, o outro, para ter esses recursos e poder, vai ter que destruir o outro. Então, as lutas e tudo mais nascem, né, do egoísmo e do orgulho. Né? Então, para vencer isso, somente o amor. Aqui, uma carta seguinte, que é de Emmanuel, Paris, 1861, a carta se chama, né, o título chama Egoísmo. Né? E ele fala, né, sobre a trajetória de duas pessoas, né? Uma de Cristo, né, que viveu toda a sua vida em amor, né? O que ele fazia? Ele não era só o que ele falava, mas sim como ele vivia. Então, ele nunca se afastou de ninguém. Né? Então, ele defendeu a mulher que foi pega aí, confrontada, né, para ser apedrejada e tudo mais, a adúltera, assim como foi comer na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos e tudo mais. Ele não tinha medo de relacionar, com medo, por exemplo, de diminuir dele, porque ele estava andando com pessoas não benquistas, não. Ele se aproximava de todos, do leproso, do cego, todos aqueles que eram cortados, que não tinham direito na sociedade, ele não se afastava de ninguém. Ele apoiava essas pessoas para que elas deixassem a condição que elas estavam. É só ler o Evangelho que a gente vai ver isso claramente. Né? E o outro personagem foi Pôncio Pilatos. Né? O que Pôncio Pilatos fez? Ele, no momento do julgamento, ele fala, mas por que vocês querem matar esse homem? Né? Ele é justo, é um homem justo. Né? Então, se
Cristo era um homem justo, por que Pilatos, né, não foi a favor de Cristo? Ele simplesmente lavou as mãos, né, para não se comprometer. Quer dizer, o que Emmanuel fala é justamente sobre isso, né, sobre o posicionamento que temos na vida, como os levamos à vida, né, que é a mesma coisa que a Joana fala, né, aqui nas definições sobre o amor. Como nos posicionamos na vida, porque o amor não é esse amor que ela fala, né, e que todos falam, não é algo, um relampejo, não é um sentimento, não é uma emoção que dura 15 segundos. Eu fiquei assim, sabe, a pessoa estava tão mal, eu fiquei tão terno com ela, aí eu ajudei. Não, é algo que é um posicionamento perante a vida, né? A Joana fala, como é esse posicionamento? Aberto, né? Apesar de eu não concordar com o que ele fala, apesar de não sei o que, eu vou estar sempre aberto para que essa pessoa possa se pronunciar, né? Quer dizer, é uma forma de se posicionar na vida. Tem um filósofo do século passado existencialista, que é o Heidegger, né? Que ele fala que nós nos posicionamos na vida de certa forma. Tem pessoas que se posicionam no mundo com medo, tem pessoas que se posicionam com ódio, raiva, e tem pessoas que se posicionam mais neutras. Então, são N possibilidades, mas assim, são sentimentos, né? Mas é a forma como eu me coloco. Então, tudo que acontece comigo na vida, eu vou ler com essas lentes, né? Se eu sou uma pessoa mais medrosa, tudo vai me provocar medo, né? Se eu sou uma pessoa raivosa, qualquer coisa que chegue, qualquer pessoa que chegue próximo, eu vou já estar em posição de ataque e defesa, né? E se eu for uma pessoa amorosa, né, eu vou me colocar de uma forma mais aberta, recebendo as pessoas. A gente conhece muita gente assim, gente que é parcimoniosa, né? Quando existe uma briga, essa pessoa se coloca de uma forma que não fira ninguém, né? Que procure dirimir a discórdia e tudo mais, assim como conhecemos pessoas extremamente raivosas, que na hora que você se dirige a ela, ela já vem, né, com 3 pedras na mão para poder te atacar, né? Então, assim, como nós estamos nos posicionando na vida, né? A Joana fala, então, pensa, né? Pensa como eu estou agindo na vida e mudo o meu comportamento, né? E só que esse mudar o comportamento, ele não é tão fácil, né? É muito fácil eu dar uma esmola, mas eu mudar meu comportamento em relação ao mundo, às pessoas, ele é muito complicado. O Emmanuel fala aqui que nós precisamos de muita coragem, que é muito fácil você lutar contra o outro, mas lutar contra si mesmo é extremamente difícil, né? Outra carta que tem aqui, que é uma carta do Espírito Protetor, que o título é Fé e Caridade, é o item 13, ele nos fala aqui que a gente precisa de muita fé, né? Porque a fé é que vai embasar essa coragem para que a gente possa vencer o egoísmo. Por que a fé? Né? É muito interessante, né? Porque a fé é uma certeza na lei divina, né? E se eu tenho essa certeza de que tudo que me acontece tem que acontecer realmente, né? Que eu tenho que passar por isso e que essas experiências, né, elas vão me fortalecer, então eu posso ter coragem de enfrentar, né? Porque você vencer seu egoísmo em todas as circunstâncias da vida, né? Porque é isso que eles estão falando, em todos os meus relacionamentos eu vou tratar o outro como igual, né? É preciso coragem, né? Quem vive, né, num mundo que você tem familiares, às vezes, que têm um temperamento difícil, ou divisão de bens, ou você está num negócio, né, e a sua empresa não está indo bem, como você vai agir frente a isso, né? Porque o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso. As leis humanas, elas têm um tempo de vida, né? As leis, né, naturais, a lei divina, não, ela é eterna, né? Mas nós temos que obedecer as duas, é isso que ele fala, né? E como vamos obedecer? Porque essa decisão parte de nós, né? Então, como eu vou me colocar no mundo com a justiça, né? Porque o Kardec coloca aqui nesse capítulo
a caridade, a justiça e o amor, tudo junto. E se pegarmos o livro dos Espíritos, no capítulo 11, as três estão juntas. O que significa isso? Que é justamente as relações. As relações que nós temos com o outro e com o mundo, né, é que vão determinar se nós somos evoluídos ou não. Como eu me posiciono? Com egoísmo, só para mim, nada para ele? Ou vencendo esse egoísmo e eu começo a pensar, o que o outro precisa? Eu vou dar para o outro aquilo que eu quero. Então, eu preciso de muita coragem, né? Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Vou ter que vencer o medo, né? Vou ter que vencer minha avareza. Como? Né? Em todas as circunstâncias que foram acontecendo na minha vida. Então, eu tenho que estar com o espírito aberto, como disse a Joana de Ângeles, para receber tudo que vem, sem hostilizar. Primeiro escutar, né? Depois conversar e decidir. Né? Então, é uma mudança de atitude em nossas vidas. Né? Eu não posso me rebaixar, né? Porque, inclusive, aqui o Hamed, num capítulo, ele fala o seguinte, né? Ele fala, o tema é assim, o amor que eu tenho é o que eu te dou. É muito interessante, porque ele fala assim, que nós, na nosso estágio, nós temos várias formas de nos relacionar, até em família, entre marido e mulher e tudo mais. Então, ele fala, né, que uma forma, né, de um atrair o outro é com poder, né? Mostrar para o outro que tem poder, que tem valor, para que o outro o aceite. Outra forma é eu me submeter ao outro, né? Então, se eu me submeto ao outro, o outro vai me aceitar. Outra forma, né, que o pessoal que ele coloca aqui é da mentira. Eu minto tanto para que a pessoa me admire, conto um monte de coisas que são ficções, né? E a pessoa admirada fica comigo, né? E outras que falam só sim, ela não tem a vida dela, né? A vida dela está na vida do outro. Para quê? Para que o outro se sinta empoderado, né? Eu me anulo para que o outro se empodere, né? Então, são várias formas de se colocar no mundo, né? Então, e não só no relacionamento mais íntimo, mas com os outros também, né? Eu entro numa roda de amigos e eu me anulo, né? Para quê? Para que o grupo me aceite. O outro entra contando vantagens e tudo mais, como se fosse o poderoso. E aí ele domina o grupo. E o outro pode mentir à vontade, porque ninguém sabe da vida dele, né? Para que o grupo o aceite. Então, são formas como a pessoa se coloca no mundo. Né? Então, qual é a forma de vencer isso? Né? É se colocando de uma forma mais madura, né? De uma forma mais aberta, não tendo medo do que vai acontecer, né? Não correndo atrás da aprovação alheia. Se eu me amo, eu não preciso da aprovação alheia, eu preciso da minha aprovação, né? Sabendo que eu estou agindo corretamente. Então, se eu não me amo, se eu não me respeito, como eu posso amar e respeitar o outro? Né? Então, essa lição é muito importante, porque ela fala de um equilíbrio de relacionamento, né? Sobre micropoder, que estava tão na moda, né? Que foi falado por Michel Foucault há pouco tempo, né? Uns 20, 30 anos atrás. Então, essas relações que nós temos de poder, né? De egoísmo, de outras coisas, nós temos que ter isso em mente e decidir como nós vamos posicionar, né? Eu estava escutando outro dia uma pessoa falando, né, no YouTube, né? Ele falava sobre a vida, né? Como nós vamos evoluir? Porque evoluir, aparentemente, ela não cai do céu, né? Eu não vou ter 3 encarnações e na terceira, não fazendo nada, vai cair, eu vou estar uma pessoa boa. Não, eu vou me tornar uma pessoa boa cuidando de mim, olhando o que eu faço, né? E esse cuidado sobre si, ele é falado 500 anos antes de Cristo, né? Filósofos gregos falavam sobre isso, sobre o cuidado. O Sócrates foi um deles, né? Que falou sobre isso, sobre o cuidado que temos que ter, sobre as nossas opiniões, sobre como nós colocamos no mundo, né? E essa pessoa falou a mesma coisa, né? Falou que, olha, não cai, nós temos que lutar, que é o que o Emmanuel fala aqui, né? Temos que ter coragem para vencer, né? Vencer esse egoísmo, né? Esse medo que nós temos, né? Essa necessidade de ter mais avareza, né? Nós temos de catar coisas no mundo para trazer para nós, né? E sempre lembrar o que Cristo falou, né? Não junteis os tesouros dessa terra
né? Por quê? Porque eles vão, né? A traça vai comer, o ladrão vai roubar, vai enferrujar e tudo mais. Então, o que é tesouro do outro mundo? Né? São as virtudes, né? As virtudes que nós temos que juntar, que Jesus colocou isso muito bem na parábola dos talentos, né? Para que a gente acumule os tesouros do céu. Né? Nós somos um ser que é meio material, né? Que nosso corpo, e a outra metade é um ser espiritual que é eterno, né? E para a eternidade nós vamos levar só aquilo que agrega ao espírito, né? E essa vida é o local aonde nós vamos ter a aprendizagem, né? Para carregar essas virtudes para o mundo espiritual. A gente não pode esquecer. Então a nossa luta é menos a matéria e mais o espírito, né? Então é onde nós nos colocamos nessa linha de força, né? Porque a matéria puxa a gente para baixo, né? E nós é que temos que fazer um esforço para ir para cima, né? Ninguém quer dizer, os espíritos vão nos ajudar, mas a obrigação, o esforço, a coragem é nossa, de nós alcançarmos essa evolução que nós estamos pretendendo, né? Que é a reforma íntima. Então, vamos encerrando então o evangelho de hoje. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. E vamos todos nós plasmando uma linda bandeja luminosa no centro, no nosso centro Amor em Gotas. E vamos pedindo que a espiritualidade leve todos esses fluidos onde forem necessários. Aos países em guerra, aos países que passaram por problemas de terremoto, furacão, queimadas. Vamos pedindo que leve esses fluidos aos povos indígenas e a todos que estão em sofrimento, aos presídios, hospitais, orfanatos e aos nossos lares, que nossos entes mais queridos sejam fluidificados. Graças a Deus.